Sinto em meu espírito que há algo que o Espírito Santo quer te revelar hoje, algo que pode transformar sua compreensão sobre a batalha espiritual que acontece ao seu redor. Se você me acompanhar até o final, vai descobrir como o adversário usa 5 criaturas específicas para monitorar cada um de seus passos. E, ainda mais crucial, como o poder do Espírito Santo é capaz de quebrar essas correntes invisíveis que talvez você nem soubesse que existiam. Antes de seguirmos, peço algo do fundo do meu coração. Se você sente que Deus está falando ao seu espírito, inscreva-se no canal e me diga nos comentários. Você já sentiu a brisa suave da presença dele no meio das trevas? Porque o que vou compartilhar com você não é produto do meu conhecimento, é uma revelação direta do trono da graça. Minha querida amiga, ao longo dos meus anos de ministério, testemunhei coisas que os olhos humanos não podem ver. Estive em momentos em que a barreira entre o mundo visível e o invisível se abriu um pouco, e pude ver a realidade da guerra que se trava nos céus. Não é por acaso que você está aqui agora. O Espírito Santo te guiou até esta mensagem porque ele tem algo especial para te dizer. Você já percebeu como certos animais parecem surgir em momentos cruciais da sua vida? Não estou falando de coincidências, minha irmã. Falo de uma estratégia tão antiga quanto a própria criação. O inimigo de nossas almas utiliza essas criaturas como seus olhos e ouvidos aqui na terra. Mas, que alegria saber que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deixe-me guiá-la por este caminho de revelação, mas primeiro, vamos respirar fundo juntas. Respire fundo a presença do Espírito Santo. Solte toda a ansiedade e todo o medo, porque o que vamos descobrir não deve te assustar, mas sim encher seu coração de uma confiança renovada no poder do nosso Deus. O corvo, mensageiro da desesperança. A primeira criatura que o inimigo usa para te vigiar é o corvo. Minha irmã, esses pássaros escuros não são apenas aves comuns. No reino do Espírito, eles representam os mensageiros da morte e da falta de esperança. Você tem visto corvos aparecerem repetidamente perto de sua janela? Eles costumam pousar perto da sua casa em momentos de dificuldade? Isso não é por acaso. Lembro-me de uma mulher em Pittsburgh, chamada Margaret. Ela veio a uma das minhas reuniões com os olhos cheios de lágrimas. Ela me contou, irmã Kuhlman, todas as manhãs, quando acordo, há um corvo na árvore em frente à minha janela. Ele está lá há 3 meses, desde que meu marido adoeceu com câncer. Eu lhe disse, Margaret, esse corvo não está aí por coincidência. É um espião espiritual enviado para plantar o medo e roubar sua fé. Nós oramos juntas naquela noite, e a oração que o Espírito Santo nos deu foi poderosa. No dia seguinte, Margaret me ligou chorando, mas desta vez de alegria. Irmã Kuhlman, ela disse, o corvo foi embora, e meu marido se levantou da cama pela primeira vez em semanas. Viu, minha amiga? O Espírito Santo é como um rio que transborda e leva tudo o que você entrega a ele. Quando entregamos nossos medos, ele os transforma em vitória. Mas primeiro, precisamos saber o que estamos enfrentando. A serpente, símbolo da mentira. O segundo animal é a serpente. Ah, minha irmã, desde o Jardim do Éden, a serpente é o símbolo da mentira e da tentação. Mas no mundo espiritual de hoje, essas criaturas aparecem de maneiras que talvez você não reconheça. Você tem tido pesadelos frequentes com cobras? Já encontrou uma em seu quintal onde nunca viu antes? Deixe-me contar sobre Rosa, uma jovem mãe do México que participou de uma das minhas cruzadas. Ela me procurou tremendo depois do culto. Irmã Kuhlman, ela sussurrou, toda noite eu sonho com uma cobra gigante me perseguindo. E ontem eu encontrei uma cobra de verdade no quintal da minha casa, bem onde meus filhos brincam. Eu peguei as mãos dela. Ah, como aquela alma preciosa tremia. Rosa, eu disse, o inimigo está tentando roubar a paz do seu lar, mas aquele que mora no abrigo do Altíssimo vive à sombra do Todo-Poderoso. Oramos naquela noite, e o Espírito Santo desceu com tanto poder que Rosa caiu sob a glória de Deus. 3 semanas depois, recebi uma carta dela. Irmã Kuhlman, desde aquela noite, não tive mais pesadelos, e algo maravilhoso. Meus filhos me disseram que a casa parece diferente, mais cheia de paz.
Você pode sentir isso, minha amiga? Enquanto falo com você, o Espírito Santo está agindo, identificando os lugares onde o inimigo tem espionado, esperando uma chance para atacar. Mas não tenha medo, pois eu estou contigo. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. O rato, a corrupção silenciosa. Agora, deixe-me falar sobre o terceiro animal, o rato. Minha irmã, essas criaturas representam a corrupção que se infiltra devagar. Eles são os espiões silenciosos que levam notícias sobre a condição espiritual da sua casa. Você tem visto ratos onde nunca viu antes? Eles apareceram na sua casa justamente quando você está enfrentando dificuldades espirituais? Lembro-me de Helena, uma mulher de fé da Colômbia. Ela veio me ver em uma de minhas visitas a Bogotá com um fardo muito grande no rosto. Irmã Kuma, ela me disse, desde que comecei a buscar mais de Deus, desde que comecei a orar mais, minha casa se encheu de ratos. Meu marido diz que é normal, mas eu sinto em meu espírito que algo a mais está acontecendo. Eu lhe disse, Helena, sua intuição espiritual está certa. O inimigo está furioso porque você está crescendo em comunhão com o Espírito Santo. Esses ratos são os informantes dele, relatando cada passo que você dá em direção à presença de Deus. Naquela noite, Helena e eu nos ajoelhamos juntas. Oramos com tanta intensidade que toda a atmosfera espiritual mudou. Ungimos a casa dela com óleo sagrado e declaramos a vitória de Cristo sobre toda a obra das trevas. Sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, não havia um único vestígio dos ratos. Mas, mais do que isso, Helena experimentou um derramamento tão grande do Espírito Santo em seu lar que seu marido, que não acreditava, entregou seu coração a Cristo. Ah, a glória de Deus! Minha querida irmã, neste momento, quero fazer uma pausa com você. Feche os olhos por um instante. Deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Se você tem visto algum desses animais repetidamente, se tem sentido uma opressão inexplicável em sua casa, quero que saiba que você não está ficando louca. Seu discernimento espiritual está funcionando. Respire fundo e repita comigo esta oração. Espírito Santo, eu abro meu coração à tua revelação. Mostra-me as áreas onde o inimigo tem me vigiado. Dá-me sabedoria para reconhecer suas táticas e poder para vencê-las. Em nome de Jesus. Amém. Gente, segura um pouquinho o que a gente estava falando. Eu preciso muito compartilhar algo que me transformou de dentro para fora. Quantas vezes a gente não se sente perdida, sem saber o que fazer diante de um problema? É como se a gente estivesse numa neblina, sem enxergar a saída. Eu vivi muito tempo assim, lidando com os mesmos desafios por pura falta de sabedoria. Até que uma amiga me apresentou o livro Guia da Mulher Sábia. Esse livro não tem nada de conversa fiada. É um manual prático, um guia completo que nos ensina a tomar decisões melhores e agir com mais inteligência e paz em todas as áreas da nossa vida. Ele me deu as ferramentas que eu precisava para sair do lugar e construir a vida que eu sempre quis. É o tipo de coisa que a gente lê e pensa, por que ninguém me falou disso antes? Se você também sente que precisa de um norte, eu deixei o link para esse livro na descrição. E o melhor, você garante o seu exemplar e ainda leva, de presente, um devocional de 30 dias para aprofundar ainda mais essa jornada de autoconhecimento. Fica a dica, de coração. Esse livro é um investimento em você. Agora sim, vamos voltar ao nosso conteúdo. O morcego, ataques à mente. Agora, o quarto animal de que devemos falar são os morcegos. Essas criaturas da noite representam a confusão mental e os ataques contra nossa mente. No reino espiritual, o adversário os usa para plantar pensamentos de dúvida, tristeza e desesperança. Você tem notado morcegos voando perto de sua casa ao anoitecer? Começou a ter pesadelos justamente quando viu essas criaturas? Eu jamais vou esquecer Carmen, uma viúva de 58 anos de Porto Rico. Ela veio a uma das minhas reuniões com a filha, mas seu olhar estava perdido, distante. A filha me explicou, Irmã Kuma, desde que meu pai faleceu há 6 meses, minha mãe mudou completamente. Ela diz que toda noite vê morcegos na janela e, desde então, não consegue dormir, não consegue se concentrar, perdeu toda a esperança.
Quando olhei para Carmen, vi algo que meus olhos não podiam ver. Vi as correntes espirituais de tristeza profunda e confusão que a mantinham presa. Carmen, eu disse suavemente. Esses morcegos não são apenas animais, são manifestações de um ataque direto contra sua mente e sua paz. Colocamos nossas mãos sobre ela e oramos. Ah, como o Espírito Santo se moveu naquela noite! Carmen começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Sinto como se uma nuvem escura estivesse saindo da minha mente, ela sussurrou. 3 meses depois, recebi uma foto de Carmen sorrindo, radiante, com seus netos. A filha dela me escreveu: Irmã Kuma, minha mãe voltou a ser a mulher cheia de vida que sempre foi. Os morcegos sumiram na mesma noite em que a senhora orou por ela, e com eles, toda a confusão e tristeza profunda. Você pode ver, minha amiga, o Espírito Santo não divide sua glória com ninguém. Quando ele entra em ação, a escuridão foge. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O gato preto, sentinelas espirituais. E agora, chegamos ao quinto e último animal, o gato preto. Minha querida irmã, sei que isso pode te surpreender, especialmente se você tem um gato como animal de estimação. Não estou falando de todos os gatos, mas especificamente daqueles gatos pretos que aparecem misteriosamente em momentos cruciais da sua vida espiritual. Em muitas culturas, o gato preto é associado à feitiçaria e ao azar, mas no mundo espiritual, esses felinos podem ser usados pelo inimigo como sentinelas, vigiando e relatando sua vida de oração e seu crescimento espiritual. Lembro-me vividamente de Esperança, uma jovem pastora da Guatemala. Ela me procurou muito abalada. Irmã Kuma, ela disse, desde que Deus me chamou para o ministério, um gato preto aparece toda vez que eu vou orar. Ele se senta em frente à minha janela durante toda a minha oração, como se estivesse me vigiando. E percebi que toda vez que esse gato aparece, no dia seguinte, tenho ataques espirituais terríveis. Eu expliquei à Esperança que não era paranoia. No reino do espírito, o inimigo usa diferentes táticas para intimidar aqueles que estão crescendo no Espírito Santo. Esperança, eu disse, Deus te deu discernimento espiritual. Esse gato é uma manifestação física de vigilância espiritual. Oramos juntas com tanta intensidade que a glória de Deus encheu o lugar. Esperança recebeu uma unção especial para exercer autoridade espiritual. Quando ela retornou a Guatemala, me escreveu: Irmã Kuma, nunca mais vi aquele gato preto. E, o mais importante, meu ministério floresceu de maneiras que eu jamais imaginei. Minha amiga, permita-me fazer uma pausa aqui para te perguntar algo profundo. Você já sentiu como se suas orações não chegassem ao céu? Como se houvesse uma interferência espiritual em sua ligação com Deus? Se a resposta for sim, talvez essas vigilâncias espirituais estejam agindo em sua vida. Mas ouça bem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa quantos espiões espirituais o inimigo tem enviado para te vigiar, não importa quantas táticas ele use para te intimidar, o poder do Espírito Santo é infinitamente maior. Vitória sobre a vigilância. Neste momento, quero te levar a um passo mais profundo nesta revelação. Você vê, minha irmã, reconhecer essas vigilâncias espirituais é apenas o primeiro passo. O segundo passo é aprender a quebrar o poder delas em sua vida. Você se lembra da história de Daniel na Bíblia? Quando ele orou, suas orações foram ouvidas no primeiro dia, mas uma batalha espiritual atrasou a resposta por 21 dias. O anjo explicou que o príncipe do reino da Pérsia o impediu por 21 dias. Viu? Existem vigilâncias espirituais que tentam interceptar nossas orações e relatar nossos movimentos ao inimigo. Mas Daniel não parou de orar. Ele persistiu até que a vitória veio. E você, minha querida amiga, deve fazer o mesmo. Deixe-me dar-lhe armas espirituais específicas para quebrar essas vigilâncias. Primeiro, a oração de guerra espiritual. Não estou falando de gritar ou fazer barulho, mas de exercer o poder que Cristo nos deu. Lembro-me de uma noite em Ohio, uma mulher chamada Patrícia se aproximou de mim depois do culto. Irmã Kuma, ela disse, chorando.
Eu tenho visto todos esses animais que a senhora mencionou: corvos, cobras em meus pesadelos, ratos em minha casa, morcegos e até um gato preto que me segue. Sinto-me sob ataque constante. Eu a levei para um lugar reservado e lhe ensinei o que o Espírito Santo me mostrou sobre a oração de libertação. Patrícia, eu disse, vamos quebrar essas correntes agora mesmo, mas você precisa entender que a vitória já foi conquistada no Calvário. Jesus já pagou o preço pela sua liberdade. Começamos a orar. Não foi uma oração suave, foi uma oração com autoridade espiritual. Satanás, declaramos juntas, em nome de Jesus, tire seus espiões da vida de Patrícia. Eu quebro toda a vigilância espiritual, toda missão demoníaca contra a mente, a casa e a família dela. Pelo sangue de Jesus, eu declaro que ela está coberta e protegida. Algo poderoso aconteceu naquela noite. Patrícia sentiu como se correntes invisíveis estivessem se quebrando. É como se eu pudesse respirar de novo, ela me disse. Mas o mais lindo da história é que não só a vigilância espiritual foi quebrada, mas Patrícia começou a ter um nível de intimidade com o Espírito Santo que nunca havia conhecido antes. Quando removemos os obstáculos espirituais, a presença de Deus pode fluir livremente. A segunda arma é o louvor e a adoração. Minha querida irmã, nada confunde mais o inimigo do que quando começamos a louvar a Deus no meio da luta. Os espiões espirituais não conseguem operar em uma atmosfera cheia da glória de Deus. Lembro-me de Isabel, uma mulher do Equador que era atormentada por pesadelos constantes com cobras. Toda noite era o mesmo. Cobras a perseguindo, mordendo-a, enchendo-a de terror. Durante o dia, ela encontrava cobras de verdade em lugares onde nunca as tinha visto. Eu lhe ensinei algo simples, mas poderoso. Isabel, eu disse, antes de dormir, todas as noites, coloque músicas de adoração. Não importa se você não sente vontade, faça por obediência. O louvor é uma arma espiritual. Sabe o que aconteceu? Na primeira noite em que Isabel colocou música de adoração para dormir, ela teve o primeiro sono tranquilo em meses. Na segunda noite, ela sonhou que estava andando em um lindo jardim com Jesus, e desde então, nem um pesadelo mais, nem uma cobra mais apareceu em sua propriedade. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. A terceira arma é a palavra de Deus proclamada com fé. Minha querida irmã, a Bíblia não é apenas um livro de histórias bonitas, é a espada do Espírito, e quando a proclamamos com fé, ela tem o poder de cortar todo o laço espiritual. Cada uma dessas vigilâncias espirituais tem um versículo específico que pode quebrá-la. Contra os corvos da desesperança, mas eu sempre esperarei em ti e te louvarei cada vez mais. Contra as serpentes da mentira, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Contra os ratos da corrupção, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Contra os morcegos da confusão, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. E contra os gatos pretos da vigilância, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e os livra. Mas ouça bem, minha amiga, não é suficiente apenas ler esses versículos. Você deve declará-los com autoridade espiritual, sabendo que cada palavra é apoiada por todo o poder do céu. Lembro-me de uma mulher chamada Glória, em Miami. Ela estava lutando com uma tristeza profunda desde que começou a ver morcegos ao redor de sua casa toda noite. Eu lhe dei um versículo específico para ela repetir. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Glória começou a declarar este versículo em voz alta toda vez que via os morcegos. No início, ela tinha dificuldade em acreditar, mas continuou a proclamar com fé. Irmã Kuhlman, ela me escreveu depois, algo extraordinário aconteceu. Uma noite, enquanto eu estava declarando o versículo, eu vi com meus próprios olhos como os morcegos simplesmente desapareceram no ar, como se uma mão invisível os tivesse espantado. E com ele se foi toda a tristeza profunda. Minha querida amiga, neste momento, quero que você faça algo comigo. Coloque a mão sobre o seu coração e sinta como ele bate.
Esse batimento é a prova de que Deus tem um propósito para a sua vida. O inimigo não estaria gastando tanto esforço para te vigiar se você não fosse uma ameaça para o reino dele. Já pensou nisso? Se o adversário está enviando espiões espirituais para monitorar cada um dos seus passos, é porque existe algo em você que ele teme. Há um chamado em sua vida, há uma unção, há um destino que ele quer impedir. Mas ouça bem, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Vivendo sob cobertura permanente. Agora, deixe-me levá-la a um lugar ainda mais profundo, porque reconhecer e quebrar essas vigilâncias é importante, mas há algo ainda mais poderoso: aprender a viver na cobertura permanente do Espírito Santo. Você vê, minha irmã, quando você caminha em uma comunhão constante com o Espírito Santo, quando vive sob sua proteção, essas vigilâncias espirituais não conseguem funcionar. É como tentar espionar alguém que está rodeado por uma nuvem de glória. Você se lembra de Moisés que desceu do monte com o rosto brilhando? Os israelitas não conseguiam nem olhá-lo porque a glória de Deus era tão intensa sobre ele. Essa é a proteção espiritual que devemos buscar. Deixe-me contar sobre Maria Helena, uma intercessora da Argentina. Por anos, ela experimentou ataques espirituais constantes. Via todos os animais que mencionamos. Tinha pesadelos horríveis. Sua casa parecia estar sob constante opressão espiritual. Quando a conheci, ela me disse algo que partiu meu coração. Irmã Kuhlman, eu orei contra esses ataques 1000 vezes. Eu jejuei, eu repreendi o demônio, eu ungi minha casa com óleo, mas os ataques sempre voltam. O que estou fazendo de errado? Eu lhe respondi: Maria Helena, você tem lutado contra os sintomas, mas não atacou a raiz. A raiz de toda proteção espiritual é a comunhão com o Espírito Santo. Naquela noite, em vez de orar contra os demônios, oramos para que o Espírito Santo enchesse cada parte da vida de Maria Helena. Oramos para que a presença dele fosse tão intensa em sua casa que nenhuma escuridão pudesse permanecer. Algo lindo aconteceu. Maria Helena não apenas experimentou a libertação dos ataques espirituais, mas sua casa se tornou um lugar de refúgio para outras pessoas que estavam sendo atacadas. A presença de Deus era tão real em seu lar que as pessoas sentiam paz imediatamente ao entrar. Viu a diferença, querida amiga? Uma coisa é lutar contra as trevas, outra coisa é estar tão cheia de luz que as trevas não podem permanecer perto de você. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Quanto mais perto você viver do coração do Pai, mais protegida estará dessas táticas do inimigo. Mas permita-me te alertar sobre algo importante. Quando você começar a caminhar nessa proteção espiritual, quando começar a viver em profunda comunhão com o Espírito Santo, o inimigo pode intensificar seus ataques por um tempo. Não desanime. Essa é a prova de que você está no caminho certo. Lembro-me de uma noite em Chicago. Uma jovem chamada Teresa se aproximou de mim chorando. Irmã Kuhlman, ela disse, desde que comecei a buscar mais de Deus, os ataques espirituais se multiplicaram. Agora eu vejo não apenas um, mas vários desses animais que a senhora mencionou. Significa que estou fazendo algo errado? Eu respondi: Teresa, é o contrário. O inimigo está desesperado porque está perdendo o controle da sua vida. Esses ataques intensos são os últimos golpes de um demônio que está sendo expulso. Eu lhe ensinei algo que o Espírito Santo me mostrou. Quando os ataques se intensificam, é hora de intensificar também nossa comunhão com Deus. Não recue, eu disse. Avance com mais força em direção ao coração do Pai. Teresa seguiu o conselho. Em vez de se deixar intimidar pelos ataques, ela começou a passar mais tempo orando, adorando, estudando a palavra. E sabe o que aconteceu? Em questão de semanas, não apenas todos os ataques pararam, mas Teresa começou a ter visões do céu e experiências sobrenaturais com a presença de Deus. Minha amiga, se você sentiu que os ataques espirituais se intensificaram enquanto ouvia esta mensagem, considere isso uma confirmação de que você está no caminho certo. O inimigo está nervoso porque você está descobrindo as estratégias dele. Neste momento, quero que você se una a mim em oração.
Não importa onde você esteja, quero que sinta que estamos juntas no trono da graça. Espírito Santo, nós te damos as boas-vindas neste momento, Senhor. Minha irmã que está ouvindo precisa do teu toque sobrenatural. Se ela tem estado sob vigilância espiritual, se tem experimentado esses ataques que discutimos, quebra agora mesmo toda missão demoníaca contra a vida dela. Que a tua glória a envolva como um manto, que a tua presença seja o escudo e o refúgio dela. Em nome de Jesus. Amém. Mantendo a vitória e o propósito. Agora, querida amiga, quero te falar sobre algo que talvez seja o mais importante de tudo que compartilhamos: como manter a vitória. Você vê, não é suficiente apenas ter uma libertação momentânea. Precisamos aprender a manter nossa casa espiritual limpa e protegida. O próprio Jesus nos alertou sobre isso quando disse que, se um demônio é expulso e a casa fica vazia, ele pode voltar com 7 demônios piores. A chave é não deixar espaços vazios. Cada área da sua vida que libertada deve ser preenchida imediatamente com a presença do Espírito Santo. Lembro-me de Doris, uma mulher da Costa Rica que passou por uma libertação poderosa de anos de ataques espirituais. Por meses, ela viveu em perfeita paz, mas gradualmente começou a negligenciar seu tempo de oração, sua leitura da Bíblia, sua comunhão com o Espírito Santo. Aos poucos, os ataques começaram a voltar. Quando ela me escreveu pedindo conselho, eu respondi: Doris, a libertação é um presente, mas a liberdade contínua é uma responsabilidade. Você precisa manter seu coração e sua casa cheios da presença de Deus. Doris entendeu, voltou a ter hábitos de comunhão com Deus e não só recuperou sua paz, mas teve um nível ainda maior de proteção espiritual. Sabe por que te conto isso, querida amiga? Porque quero que entenda que o que estamos discutindo não é uma fórmula mágica de uma vez só, é um estilo de vida. É aprender a caminhar na proteção constante do Espírito Santo. Isso significa ter rotinas espirituais diárias que mantêm seu coração ligado ao céu. Significa começar cada dia convidando o Espírito Santo para ser o Senhor de todas as suas horas. Significa terminar cada dia com adoração e gratidão. Se você quer continuar crescendo nessa busca pelo Espírito Santo, eu recomendo alguns livros que foram uma grande bênção para muitas vidas. Existem materiais preciosos que podem te ajudar a aprofundar sua caminhada com Deus, principalmente na área de batalha espiritual e vida de oração. Eu deixo os links na descrição para que você possa encontrá-los na Amazon. Esses livros têm sido como faróis para muitas irmãs que, como você, procuram uma conexão mais profunda com o Espírito Santo. Mas lembre-se, minha querida amiga, nenhum livro, nenhuma mensagem, nenhum ministério pode substituir sua relação pessoal com o Espírito Santo. Esses são apenas recursos para te ajudar no caminho, mas a verdadeira transformação vem do tempo a sós que você passa na presença de Deus. Agora, quero te guiar em alguns passos práticos para estabelecer essa proteção espiritual em sua vida diária. Consagre cada manhã. Antes que seus pés toquem o chão, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer coisa, dedique os primeiros momentos do seu dia para convidar o Espírito Santo para ser o Senhor de todas as suas horas. Lembro-me de uma mulher chamada Ana na Venezuela. Ela estava lutando com pesadelos constantes e uma sensação de opressão em sua casa. Eu a ensinei essa prática simples. Toda manhã, antes de se levantar, ela orava: Espírito Santo, eu te entrego este dia, enche minha casa, protege minha mente, guia meus passos. Que nada das trevas possa tocar o que tu consagraste. Ana começou essa prática fielmente. Em uma semana, os pesadelos pararam. Em um mês, a casa dela se transformou em um lugar de paz. Seu marido, que não acreditava, me escreveu: Eu não sei o que minha esposa fez, mas nossa casa parece completamente diferente, cheia de uma paz que não consigo explicar. Tenha momentos de adoração espontânea ao longo do dia. Não estou falando de rituais, mas de momentos em que você simplesmente eleva seu coração com gratidão e adoração ao Senhor. Pode ser enquanto prepara o café da manhã, enquanto dirige para o trabalho, enquanto faz as tarefas domésticas. Esses momentos de adoração criam uma atmosfera espiritual que é tóxica para as forças das trevas. Conheci uma mulher chamada Esperança na Colômbia.
Ela trabalhava como enfermeira em um hospital muito estressante e se sentia constantemente sob ataque espiritual durante seus plantões. Eu a ensinei a adorar em silêncio enquanto trabalhava. Esperança, eu disse, enquanto caminha pelos corredores do hospital, louve a Deus em seu coração. Enquanto atende os pacientes, bendiga o nome do Senhor em sua mente. A mudança foi drástica. Não só os ataques espirituais pararam, mas os pacientes começaram a comentar sobre a paz que sentiam quando Esperança os atendia. Vários pacientes entregaram seus corações a Cristo durante estadia no hospital, simplesmente pelo testemunho silencioso de adoração de Esperança. Proteja sua casa com oração e proclamações de fé. Sua casa não é apenas um lugar físico, é um território espiritual e, como tal, deve ser consagrada e protegida regularmente. Uma vez por semana, ande por sua casa proclamando a soberania de Cristo em cada cômodo. Esta casa pertence ao Senhor. Nesta casa, só pode permanecer o que está alinhado com a vontade de Deus. Toda obra das trevas deve fugir em nome de Jesus. Lembro-me vividamente de Mercedes, uma avó do México que cuidava de seus netos. Sua casa tinha sido um lugar de conflito constante, brigas sem explicação, pesadelos para as crianças. Depois de eu lhe ensinar esta prática, Mercedes começou a andar pela casa todos os domingos de manhã, ungindo as portas com óleo e proclamando bênção sobre cada espaço. Em poucas semanas, a transformação foi notável. As crianças começaram a dormir tranquilamente, as brigas da família pararam e os vizinhos começaram a comentar sobre a paz que sentiam ao chegar perto de sua casa. Irmã Kuma, Mercedes me escreveu, minha casa se tornou um pedacinho do céu na terra. Tenha uma atitude de gratidão constante. A gratidão não é apenas uma emoção, é uma arma espiritual poderosa. Quando você vive com gratidão, você cria uma frequência espiritual que não se mistura com as obras das trevas. Mesmo quando você vir algum desses animais, mesmo quando sentir um ataque espiritual, sua primeira resposta deve ser: obrigada, Jesus, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Obrigada, porque tu já venceste esta batalha por mim. Conheci uma mulher chamada Luz no Peru. Ela estava sofrendo ataques espirituais graves por meses. Eu a ensinei essa prática simples. Toda vez que ela sentisse medo ou visse algo espiritualmente suspeito, ela deveria começar a listar as coisas pelas quais era grata. Luz, eu disse, quando você vir aquele corvo na sua janela, não se concentre no corvo. Em vez disso, diga: obrigada, Jesus, pela minha família. Obrigada, pela minha salvação. Obrigada, pela tua proteção. Obrigada, pelo teu amor. No início, Luz me confessou que era difícil sentir gratidão de verdade quando estava sob ataque, mas ela continuou a fazer por obediência. E gradualmente, algo lindo começou a acontecer. Os ataques não só pararam, mas Luz começou a experimentar uma alegria sobrenatural que nunca tinha conhecido. Cerque-se de uma comunidade de fé forte. O inimigo prefere atacar as ovelhas que estão sozinhas. Quando você está conectado com outros cristãos que podem orar por você e com você, sua proteção espiritual aumenta muito. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Lembro-me de um grupo de mulheres no Chile que se reunia semanalmente para orar. Várias delas tinham sofrido os ataques espirituais que discutimos. Mas quando elas começaram a orar juntas regularmente, quando começaram a interceder umas pelas outras, todos os ataques pararam. Mais do que isso, esse grupo de intercessão se tornou um centro de avivamento na cidade. Famílias inteiras foram salvas, casamentos foram restaurados, doentes foram curados, tudo porque um grupo de mulheres decidiu se unir para buscar juntas a face de Deus. Minha querida amiga, quero te falar sobre algo que pode ser a diferença entre uma vitória passageira e uma vitória duradoura. É sobre aprender a entender as fases espirituais. Você vê, há momentos em nossas vidas em que estamos especialmente vulneráveis a esses ataques espirituais. Momentos de mudança, momentos de crescimento espiritual, momentos em que Deus está preparando algo novo em nossas vidas. Durante esses períodos, o inimigo intensifica seus esforços.
É como quando uma mulher está em trabalho de parto. As dores se intensificam logo antes do nascimento. Espiritualmente, os ataques podem se intensificar pouco antes de Deus fazer algo novo em sua vida. Lembro-me de uma mulher chamada Raquel, na Argentina. Ela vinha experimentando todos os sinais que discutimos: corvos, cobras em pesadelos, ratos em sua casa, morcegos e um gato preto que aparecia constantemente. Ela estava tão desanimada que queria abandonar seu chamado no ministério. Raquel, eu disse, esses ataques não são coincidência. Eles estão acontecendo porque o inimigo sabe que Deus está prestes a te usar de uma forma poderosa. Não desista agora. Avance com mais determinação. Raquel decidiu acreditar em mim. Em vez de fugir dos ataques, ela os enfrentou com oração intensa e jejum. E sabe o que aconteceu? 3 meses depois, Deus abriu portas ministeriais que ela nunca havia imaginado. O ministério dela começou a tocar a vida de milhares de pessoas, e os ataques espirituais se transformaram em testemunhos do poder de Deus. Isso me leva a uma verdade profunda, querida amiga. Às vezes, esses animais que aparecem em sua vida não são apenas ataques aleatórios, são indicadores de que você está no momento certo, no lugar certo, fazendo o que é certo. O inimigo não gastaria tanto esforço em alguém que não representa uma ameaça para o reino dele. Já pensou nisso? Se o adversário está enviando vigilantes espirituais para monitorar cada um dos seus passos, é porque há algo em você que ele teme despertar. Há um potencial em sua vida que ele quer impedir que se manifeste completamente. Mas fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Deus terminará a obra que começou em você, não importa quantas vigilâncias espirituais o inimigo tente colocar. Neste momento, quero que você faça algo profético comigo. Feche os olhos e visualize seu futuro nas mãos de Deus. Veja aquela versão de você mesma caminhando em total liberdade espiritual, cercada pela glória de Deus, sendo usada poderosamente para abençoar os outros. Isso não é fantasia, minha amiga. Essa é a realidade que Deus tem preparada para você. E tudo o que estamos discutindo hoje é para te levar exatamente a esse lugar. Agora quero te guiar para uma dimensão ainda mais profunda deste ensinamento, porque não só precisamos saber como nos proteger dessas vigilâncias espirituais, mas também devemos aprender a usar essas experiências para crescer espiritualmente. Você vê, cada ataque espiritual pode se tornar uma oportunidade para conhecer mais profundamente o poder de Deus. Cada vigilância inimiga pode se tornar uma chance de experimentar de forma mais íntima a proteção divina. Lembro-me de uma conversa que tive com uma mulher chamada Vitória, em Porto Rico. Ela estava sofrendo ataques espirituais por anos e me perguntou: Irmã Kuhlman, por que Deus permite que passemos por essas coisas? Eu respondi: Vitória, Deus não causa os ataques, mas Ele pode usar tudo para o nosso bem. Toda vez que o inimigo te ataca e Deus te liberta, sua fé se fortalece. Toda vez que você experimenta a proteção divina, sua confiança nele aumenta. E foi exatamente o que aconteceu com Vitória. Cada vitória espiritual a levou a um lugar mais profundo de intimidade com Deus. Hoje, ela serve a outras mulheres que estão passando por ataques espirituais semelhantes, e o testemunho dela tem poder porque vem de uma experiência real. E nós sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, isto é, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Minha querida irmã, se você tem passado por alguns desses ataques que discutimos, quero que saiba que você não foi abandonada por Deus. Pelo contrário, Ele está usando cada situação para te moldar, para te preparar, para te fortalecer para algo maior. Mas há algo importante que você precisa entender. Nem todos os encontros com esses animais são necessariamente ataques espirituais. Às vezes, Deus permite que vejamos essas coisas para nos despertar espiritualmente, para nos alertar sobre a realidade da guerra espiritual, para nos preparar para interceder por outros. O discernimento espiritual é essencial. Aqui você precisa aprender a diferenciar entre um ataque direto contra sua vida e um chamado de Deus para que você se envolva na batalha de intercessão. Conheci uma mulher chamada Esther, no Equador. Ela começou a ver corvos constantemente, mas em vez de sentir medo, ela sentiu um fardo de oração por sua vizinhança.
Seguindo a orientação do Espírito Santo, ela começou a interceder intensamente pelas famílias de sua comunidade. Em poucas semanas, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Casamentos que estavam à beira do divórcio se reconciliaram. Jovens que estavam envolvidos com drogas foram libertos. Uma onda de salvação começou a se mover por toda a comunidade. Os corvos não eram um ataque contra Esther, eram um sinal de Deus para que ela se levantasse como uma intercessora por seu território. Você consegue ver a diferença, querida amiga? Por isso é tão importante ter discernimento espiritual. Por isso é tão crucial manter uma relação íntima com o Espírito Santo para que ele possa te guiar em cada situação. Gente, só um minutinho aqui. Queria fazer uma pausa super rápida no nosso papo de hoje para compartilhar algo que, de verdade, transformou a minha vida. Talvez você já tenha sentido isso. A gente enfrenta os problemas que parecem impossíveis de resolver e a gente se pergunta o que eu estou fazendo de errado. Eu passei por isso muitas vezes. Foi quando, por indicação, eu encontrei um livro que mudou completamente a minha forma de pensar e agir. O nome dele é Guia da Mulher Sábia. Esse livro não é só teoria. Ele é um verdadeiro guia prático para a gente aprender a lidar com aqueles desafios que a falta de sabedoria acaba causando no nosso dia a dia, seja em casa, nos relacionamentos ou até na nossa vida pessoal. Ele me ajudou a tomar decisões mais acertadas, a enxergar as situações de um jeito diferente e a ter muito mais paz. Foi uma mudança de chave. E para quem se interessar, o livro está com uma oferta especial. Na descrição, tem um link onde você consegue adquirir o seu e ainda ganha, de bônus, um devocional de 30 dias para continuar essa jornada de crescimento. É uma dica de coração, porque eu sei o poder que esse conhecimento tem. E agora, bora voltar para o nosso conteúdo. Neste momento, quero fazer uma pausa para aquelas que estão ouvindo e reconheceram que alguns desses sinais estiveram presentes em suas vidas. Quero orar especificamente por vocês. Pai Celestial, por cada irmã que está ouvindo e reconheceu esses sinais em sua vida, derrama agora mesmo teu discernimento espiritual. Espírito Santo, mostra a elas se são ataques que devem resistir ou chamados à intercessão que devem atender. Dá a cada uma sabedoria para saber como agir. E onde há ataques genuínos, quebra agora mesmo toda missão demoníaca. Onde há chamados à intercessão, unja estas mulheres com poder para orar de forma eficaz, em nome de Jesus. Amém. Agora, quero te levar a algo que pode ser totalmente transformador em sua experiência. Aprender a converter cada encontro espiritual em uma oportunidade de adoração. Isso pode parecer estranho no começo, mas me escute. Toda vez que o inimigo tentar te intimidar com essas vigilâncias espirituais, toda vez que um desses animais aparecer, em vez de reagir com medo, você pode responder com adoração. Por quê? Porque cada ataque do inimigo é um testemunho involuntário do poder de Deus em sua vida. O fato de o adversário sentir a necessidade de te vigiar é a prova de que você é uma ameaça para o reino dele. Lembro-me de uma noite no Texas, uma mulher chamada Paloma me contou algo lindo. Ela vinha vendo cobras constantemente, tanto em pesadelos quanto na vida real. Mas em vez de se deixar vencer pelo medo, toda vez que ela via uma cobra, ela começava a cantar: pesará serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada te fará dano. Irmã Kuhlman, ela me disse, algo incrível começou a acontecer. Toda vez que eu cantava essa música, não só a cobra desaparecia, mas eu sentia uma onda de alegria sobrenatural enchendo meu coração. Paloma havia descoberto um segredo espiritual poderoso. A adoração no meio da batalha não apenas derrota o inimigo, mas também te conecta instantaneamente com a presença de Deus. Mas tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Quando adoramos, nós criamos um trono para que Deus se manifeste. E quando Deus se manifesta, todas as obras das trevas fogem. Isso me leva a outro ponto crucial, a importância de ter música de adoração constantemente em sua casa. Não estou falando de barulho religioso, mas de música abençoada que cria uma atmosfera espiritual onde o Espírito Santo se sente bem-vindo. Conheci uma família na Colômbia onde a mãe, Carmen, notou que toda vez que ela colocava música cristã em sua casa, os problemas espirituais diminuíam. Seus filhos dormiam melhor,
Havia menos brigas na família e uma paz inexplicável enchia o lar. Carmen começou a manter a música de adoração tocando suavemente 24 horas por dia. Irmã Kuhlman, ela me escreveu depois, nossa casa se tornou um santuário. Os vizinhos comentam sobre a paz que sentem quando passam pela nossa rua. Sabe o que estava acontecendo? A música de adoração contínua havia criado uma frequência espiritual que não se misturava com as obras das trevas. As vigilâncias espirituais simplesmente não podiam funcionar naquela atmosfera cheia da presença de Deus. Minha querida amiga, quero que você entenda algo fundamental. Você não está na defensiva nesta guerra espiritual. Você está em posição de vitória. Cristo já venceu a batalha no Calvário. Sua tarefa não é vencer a guerra. Sua tarefa é caminhar na vitória que já foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Isso muda completamente sua perspectiva. Em vez de viver com medo, se perguntando quando virá o próximo ataque, você pode viver com confiança, sabendo que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Em vez de estar constantemente na defensiva, você pode tomar a ofensiva espiritual. Em vez de apenas reagir aos ataques do inimigo, você pode ativamente levar o reino de Deus para sua esfera de influência. Lembro-me de uma mulher chamada Esperança na Venezuela. Depois de ter sido libertada de anos de ataques espirituais, ela me perguntou, Irmã Kuhlman, e agora? Como uso essa experiência para ajudar os outros? Eu respondi, Esperança, sua provação se tornou seu ministério. Agora você tem autoridade espiritual para ajudar outros que estão passando pelo mesmo que você passou. E foi exatamente o que aconteceu. Esperança começou um ministério de libertação em sua igreja local. O testemunho dela tinha tanto poder que pessoas viajavam de outras cidades para receber oração dela. Não porque ela fosse especial, mas porque havia caminhado pelo fogo e saído com o perfume da vitória. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também nós possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você consegue ver, querida irmã? Deus não permite que você passe por essas experiências apenas para seu próprio benefício. Ele está te preparando para ser um instrumento de libertação na vida de outras pessoas. Toda vez que o inimigo te ataca e Deus te liberta, seu testemunho se fortalece. Toda vez que você experimenta a proteção divina, sua autoridade espiritual aumenta. Toda vez que você caminha em vitória, você se torna uma ameaça ainda maior para o reino das trevas. É por isso que o inimigo luta tão duro contra você. Ele não está apenas preocupado com sua libertação pessoal, ele está aterrorizado com o que você vai fazer com essa libertação. Ele está com medo do ministério que vai nascer do seu testemunho. Neste momento, quero que você faça algo profético comigo. Quero que declare sobre sua vida. Inimigo, cada ataque que você me enviou vai se tornar um testemunho do poder de Deus. Cada vigilância espiritual que você colocou sobre minha vida vai resultar em maior glória para Jesus. Você não conseguiu me destruir, você apenas conseguiu me preparar para ser usada mais poderosamente por Deus. Agora, minha querida amiga, quero te levar a uma compreensão ainda mais profunda de por que essas vigilâncias espirituais são tão comuns em nossos dias. Vivemos em uma época em que o reino de Deus está avançando com uma intensidade sem precedentes. Em todo o mundo, Deus está levantando um exército de intercessoras, de guerreiras espirituais, de mulheres ungidas que trarão transformação para suas famílias, comunidades e nações. Mas o inimigo não vai ficar de braços cruzados. Ele sabe que o tempo dele está acabando e está intensificando seus esforços para tentar parar o que Deus está fazendo. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Essas vigilâncias espirituais que discutimos não são coincidência, elas fazem parte de uma estratégia desesperada do inimigo para identificar e neutralizar as mulheres que Deus está chamando para este tempo. Se você tem experimentado esses sinais, se você sentiu esses ataques, encare isso como uma confirmação de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. O inimigo não desperdiça tempo vigiando pessoas que não representam uma ameaça para o reino dele.
Lembro-me de uma profecia que recebi anos atrás. Nos últimos tempos, eu levantarei um exército de mulheres que conhecerão o meu poder de forma íntima. Elas terão passado pelo fogo da provação, mas sairão como ouro refinado. O inimigo tentará intimidá-las com vigilâncias e ataques espirituais, mas essas experiências servirão apenas para fortalecê-las e prepará-las para a obra que tenho para elas. Minha querida irmã, essa profecia está se cumprindo agora mesmo. Você é parte desse exército que Deus está levantando. Você é uma dessas mulheres que Ele está preparando para algo especial. Não é coincidência que você esteja ouvindo esta mensagem hoje. Não é por acaso que estas palavras chegaram ao seu coração neste momento específico de sua vida. O Espírito Santo te guiou até aqui porque Ele tem algo especial para te dizer. Você consegue sentir isso? Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo está agindo em seu espírito, quebrando correntes de medo, derrubando fortalezas de intimidação, enchendo seu coração com uma coragem sobrenatural. Algumas de vocês que estão ouvindo sairão desta mensagem completamente transformadas. Sairão com uma autoridade espiritual que nunca experimentaram antes. Sairão com uma confiança no poder de Deus que vai mudar não apenas suas vidas, mas as vidas de todos ao seu redor. Mas lembre-se, com grande poder vem grande responsabilidade. Deus está te dando esta autoridade espiritual, não para sua glória pessoal, mas para abençoar outros, para libertar os cativos, para curar os corações partidos. Neste momento, quero orar pelas mulheres que estão sentindo um chamado especial em seus corações. Pai, por cada mulher que está sentindo o fogo do teu chamado em seu espírito, derrama agora mesmo a tua unção especial. Equipa-a com tudo o que ela precisa para cumprir o propósito que tens para a vida dela. Dá-lhe coragem para enfrentar qualquer oposição espiritual. Dá-lhe sabedoria para caminhar com humildade e dependência total de ti, e usa-a poderosamente para trazer libertação a outros que estão presos. Em nome de Jesus. Amém. Agora quero compartilhar com você algo que pode revolucionar completamente a sua forma de ver os ataques espirituais. Aprender a orar por seus inimigos espirituais. Eu sei que isso pode soar estranho, mas me ouça. Jesus nos ensinou: amai a vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso inclui orar por aqueles que estão sendo usados pelo inimigo para te atacar espiritualmente. Quando você ora pelas pessoas que estão praticando feitiçaria, quando intercede por aqueles que estão enviando maldições contra você, algo poderoso acontece no reino espiritual. Lembro-me de uma situação no Brasil, onde uma mulher chamada Graciela era atacada constantemente por uma vizinha que praticava bruxaria. Os ataques eram tão intensos que Graciela tinha perdido peso, não conseguia dormir e sua família estava sofrendo. Irmã Kuhlman, ela me disse, eu orei contra essa mulher 1000 vezes. Eu repreendi suas maldições. Eu declarei proteção sobre minha família, mas os ataques continuam vindo. Eu lhe disse algo que a surpreendeu. Graciela, em vez de orar contra ela, comece a orar pela salvação dela. Peça a Deus para libertá-la das trevas que a mantêm em cativeiro. No começo, Graciela resistiu a essa ideia. Como vou orar por alguém que está me atacando? Ela perguntou. Por obediência a Cristo, eu respondi. E porque quando você ora pela salvação do seu inimigo, você quebra o poder que ele tem sobre você. Graciela começou a orar fielmente por sua vizinha. Toda vez que ela sentia um ataque espiritual, em vez de responder com raiva, ela respondia com intercessão. Pai, salve a minha vizinha, liberte-a das trevas. Mostra-lhe o teu amor. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses, não apenas os ataques pararam, mas a vizinha bateu na porta de Graciela chorando. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ela disse, mas sinto que preciso conhecer o seu Deus. Aquela vizinha entregou seu coração a Cristo e se tornou uma das intercessoras mais poderosas da igreja local. O inimigo não tinha apenas perdido um soldado, ele havia ganhado um inimigo. Não sejas vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Minha querida amiga, esta é uma das estratégias mais poderosas na batalha espiritual. Converter seus inimigos em irmãos, transformar aqueles que te atacam em aliados do reino de Deus.
Mas isso exige um nível de maturidade espiritual que só vem de uma caminhada íntima com o Espírito Santo. Exige ver as pessoas como Deus as vê, não como inimigas, mas como prisioneiras que precisam de libertação. Neste ponto do nosso tempo juntas, quero te falar sobre algo que pode ser o fator mais importante em sua vitória a longo prazo: desenvolver uma mentalidade de reino em vez de uma mentalidade de sobrevivência. Muitas vezes, quando estamos sob ataque espiritual, nos concentramos apenas em sobreviver, apenas em nos proteger. Mas Deus te chamou para muito mais do que apenas sobreviver. Ele te chamou para prosperar, para impactar, para transformar. Quando você muda de uma mentalidade de sobrevivência para uma mentalidade de reino, tudo muda. Você já não está apenas tentando evitar os ataques do inimigo. Você está ativamente levando o reino de Deus para sua esfera de influência. Conheci uma mulher chamada Luz Marina, em El Salvador. Ela havia passado por ataques espirituais graves por anos. Mas quando ela começou a focar não apenas em sua proteção pessoal, mas em como podia usar sua experiência para ajudar os outros, tudo mudou. Luz Marina começou um ministério de libertação em sua comunidade. O testemunho dela sobre a vitória sobre os ataques espirituais atraiu centenas de mulheres que estavam passando por situações semelhantes. A casa dela se tornou um centro de cura e libertação. Irmã Kuma, ela me escreveu: quando parei de focar nos meus problemas e comecei a focar nas soluções que Deus queria dar através de mim, não só meus ataques pararam, mas minha vida se encheu de propósito e alegria. Você pode ver a diferença. Quando seu foco muda de sobrevivência para propósito, quando sua mentalidade muda de vítima para vencedora, todo o quadro espiritual se transforma. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem planos para você cheios de bem, não de mal. Ele tem um futuro e uma esperança preparados para você. Mas para caminhar nessa realidade, você precisa alinhar sua mentalidade com a mentalidade do reino. Isso significa ver cada provação como uma oportunidade de crescimento, ver cada ataque como uma confirmação de seu chamado, ver cada vitória como um testemunho que pode abençoar outras pessoas. Se você quer continuar aprofundando nesses princípios espirituais que estamos compartilhando, permita-me recomendar alguns recursos que foram uma bênção enorme para milhares de mulheres que trilharam este caminho. São livros que tratam especificamente de batalha espiritual, de uma vida de oração profunda e de como caminhar com autoridade espiritual. Como uma irmã mais velha na fé, quero ter certeza de que você tem todas as ferramentas necessárias para continuar crescendo. Eu deixo os links na descrição do vídeo para que você possa encontrá-los facilmente na Amazon. Agora, minha querida irmã, quero te guiar naquilo que eu chamo de oração de proteção total. Esta é uma oração que você pode fazer todos os dias para ter certeza de que cada área de sua vida está protegida pelo sangue de Cristo e coberta pela presença poderosa do Espírito Santo. Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu cubro minha mente com o sangue de Cristo, para que nenhum pensamento de dúvida, medo ou confusão possa entrar. Eu cubro meu coração com o sangue de Cristo, para que apenas o amor, a paz e a fé possam morar lá. Eu cubro minha casa com o sangue de Cristo, para que a Tua presença encha cada cômodo, cada canto. Eu cubro minha família com o sangue de Cristo, para que a Tua proteção esteja sobre cada um deles, onde quer que eles vão. Eu cubro minhas finanças com o sangue de Cristo, para que a Tua provisão e a Tua bênção fluam abundantemente. Eu cubro meu ministério, meu trabalho, meu chamado com o sangue de Cristo, para que tudo que eu faça seja para a Tua glória e para o Teu reino. Pai, eu levanto uma cerca de proteção ao redor de tudo que me pertence. Que nenhuma arma feita contra mim prospere. Que toda vigilância espiritual seja quebrada, que todo plano do inimigo seja frustrado e que a Tua glória se manifeste em cada área da minha vida. No nome poderoso de Jesus. Amém. Esta oração, querida amiga, quando feita com fé e frequência, cria uma proteção espiritual que é impossível de ser penetrada pelas forças das trevas. Mas lembre-se, não é uma fórmula mágica, é uma declaração de fé baseada na obra completa de Cristo na cruz. O poder não está nas palavras.
O poder está no sangue de Jesus e em sua fé nesse sangue. Agora, quero compartilhar algo com você que pode ser completamente transformador. Como usar a comunhão como uma arma espiritual. A comunhão não é apenas um ritual que fazemos na igreja. É um dos atos espirituais mais poderosos que podemos realizar. Quando recebemos a comunhão com fé e entendimento, estamos declarando nossa total dependência da obra de Cristo e renovando nosso pacto com Ele. Lembro-me de uma mulher chamada Marta, em Honduras. Ela estava sob ataques espirituais constantes, via todos os animais que discutimos, sentia opressão em sua casa. Nada parecia resolver de forma duradoura. Um dia, o Espírito Santo me direcionou a ensiná-la sobre o poder da comunhão diária. Marta, eu disse, toda manhã, antes de começar seu dia, tome a comunhão, mas não como uma rotina. Faça isso com fé, lembrando de tudo que Cristo fez por você na cruz. Marta começou essa prática. Toda manhã, ela pegava um pedaço de pão e um gole de suco, declarando: Jesus, por teu corpo quebrado, meu corpo está curado e protegido. Pelo teu sangue derramado, meus pecados são perdoados e minha vida está coberta. Em 2 semanas, todos os ataques pararam. A casa dela se encheu de uma paz inexplicável. Seus filhos começaram a ter experiências sobrenaturais com a presença de Deus. Irmã Kuma, Marta me escreveu, eu não entendo completamente o que aconteceu, mas sei que quando comecei a tomar a comunhão diariamente com fé, algo poderoso mudou no mundo espiritual. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Toda vez que você toma comunhão com fé, você está anunciando a vitória de Cristo sobre todas as obras das trevas. Você está declarando que a morte dele foi sua libertação, que a ressurreição dele é seu poder, que o sangue dele é sua proteção. Minha querida amiga, neste momento, quero que você entenda algo fundamental. Você não está lutando essa batalha sozinha. Há uma enorme nuvem de testemunhas que lutaram a mesma guerra e saíram vitoriosas. Há anjos designados especificamente para sua proteção. Acima de tudo, você tem o Espírito Santo morando em você, te guiando, te fortalecendo, te dando poder para vencer. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Permita-me agora levá-la a uma dimensão ainda mais profunda deste ensinamento. Quero te falar sobre como transformar sua casa no que eu chamo de um santuário do Espírito Santo. Um santuário não é apenas um lugar bonito ou decorado com motivos religiosos. Um santuário é um lugar onde a presença de Deus é tão real que tudo que entra precisa se alinhar com a santidade dele. Quando sua casa se torna um verdadeiro santuário do Espírito Santo, as vigilâncias espirituais não conseguem operar. É como tentar usar equipamentos das trevas em um ambiente saturado de luz divina. Lembro-me vividamente de uma família na Colômbia, os Rodrigues. A casa deles tinha sido um lugar de opressão espiritual constante por anos. Maria Helena, a mãe, me descreveu como cada animal que havíamos mencionado aparecia regularmente na propriedade. Seus filhos tinham pesadelos constantes, havia brigas na família sem explicação e uma sensação geral de peso que nunca ia embora. Irmã Kuma, Maria Helena me disse, nós oramos, nós jejuamos, nós repreendemos demônios, mas a opressão sempre volta. O que mais podemos fazer? Eu a ensinei os princípios de criar um santuário do Espírito Santo. Primeiro, a consagração total. Cada cômodo, cada objeto, cada espaço deve ser entregue especificamente ao Senhor. Maria Helena, eu disse, ande por sua casa com óleo de unção. Toque cada porta, cada janela, cada móvel, mas não faça isso mecanicamente. Faça com fé, declarando que cada espaço pertence a Jesus. Segundo, a adoração contínua. Mantenha a música de adoração tocando 24 horas. Não precisa ser alto, mas deve ser constante. Isso cria uma frequência espiritual que não se mistura com as obras das trevas. Terceiro, a palavra falada. Proclame versículos da Bíblia sobre sua casa todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A bênção do Senhor está sobre esta casa. Cristo é o Senhor deste lar.
Maria Helena seguiu essas instruções fielmente. Em uma semana, as mudanças foram notáveis. Os animais sumiram, os pesadelos pararam e uma paz inexplicável encheu cada cômodo. Mas o mais bonito veio depois. A casa dela se tornou um lugar de refúgio para outras famílias que estavam passando por dificuldades. Irmã Kuhlman, ela me escreveu meses depois, nossa casa se tornou um pedacinho do céu. As pessoas sentem a presença de Deus imediatamente quando entram. Você pode ver, minha amiga, quando sua casa se torna um verdadeiro santuário, você não apenas recebe proteção, mas se torna uma fonte de bênção para os outros. Agora quero te levar ainda mais fundo. Quero te falar sobre o que acontece no mundo espiritual quando você decide não apenas se defender dos ataques, mas tomar a ofensiva espiritual. Você vê, minha querida irmã, Deus não te chamou para viver sempre na defensiva. Ele te chamou para ser uma guerreira espiritual, para conquistar território para o reino dos céus, para libertar outros que estão presos. Quando você deixa de ser vítima para se tornar vitoriosa, quando você passa de sobreviver para conquistar, todo o quadro espiritual se transforma. O inimigo já não está atacando, ele está fugindo. Lembro-me de uma mulher especial chamada Débora, na Guatemala. Ela tinha sofrido anos de ataques espirituais graves, mas quando finalmente recebeu sua libertação completa, ela me perguntou, Irmã Kuhlman, e agora? Como uso essa experiência para a glória de Deus? Eu respondi, Débora, Deus te capacitou através dessa provação. Agora você tem autoridade espiritual para libertar outros que estão passando pelo que você passou. Débora começou um ministério de libertação em sua comunidade, mas ela não se limitou a orar pelas pessoas. Ela começou a ensinar a elas os mesmos princípios que trouxeram liberdade para a vida dela. Em poucos meses, o ministério dela tinha tocado a vida de centenas de famílias. Casamentos foram restaurados, jovens foram libertos de vícios, casas foram transformadas de lugares de escuridão em santuários de luz. Irmã Kuhlman, ela me escreveu um ano depois. Agora eu entendo porque eu tive que passar por tantos ataques espirituais. Não foi só para minha libertação pessoal, foi uma preparação para o ministério que Deus tinha planejado para mim. Você consegue ver? Sua provação atual não é o seu destino final, é sua preparação para algo maior, algo que vai abençoar não só sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, ainda mais excelente. Neste momento, quero fazer uma pausa especial para aquelas que estão sentindo um chamado para o ministério em seus corações. Talvez você tenha passado por esses ataques espirituais e tenha pensado, por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? A resposta pode ser que Deus está te preparando para um ministério específico. Ele está te equipando com experiência real, com autoridade genuína, com testemunho poderoso que vai tocar vidas de forma sobrenatural. Nem todos que são chamados para o ministério passam pelo mesmo processo de preparação, mas aqueles que são chamados para ministérios de libertação, de cura interior, de batalha espiritual, muitas vezes precisam passar pelo fogo da provação para desenvolver a autoridade espiritual necessária. Neste momento, quero orar especificamente por aquelas que estão sentindo este chamado. Pai Celestial, por cada mulher que está sentindo o fogo do teu chamado no espírito dela, derrama agora mesmo a tua unção especial. Equipa-a com tudo o que ela precisa para cumprir o propósito que tens para a vida dela. Dá-lhe coragem para enfrentar qualquer oposição espiritual. Dá-lhe sabedoria para caminhar em humildade e dependência total de ti, e usa-a poderosamente para trazer libertação para outros que estão em cativeiro. Em nome de Jesus. Amém. Agora, minha querida amiga, quero compartilhar com você algo que pode ser totalmente revolucionário em sua caminhada espiritual: o poder do jejum para quebrar vigilâncias espirituais. O jejum não é simplesmente parar de comer, é uma disciplina espiritual que alinha seu espírito com o Espírito Santo de uma forma única, que te dá acesso a dimensões de poder espiritual que de outra forma seriam inalcançáveis. O próprio Jesus nos ensinou que há certos tipos de demônios que não saem senão por meio de oração e jejum. Lembro-me de uma situação particularmente difícil com uma mulher chamada Esperança no México. Ela estava sob ataques espirituais tão severos por tanto tempo que havia perdido completamente a esperança.
Ela via todos os animais que discutimos constantemente. Sua saúde tinha piorado e sua família estava à beira da destruição. Irmã Kuhlman, ela me disse chorando, eu tentei de tudo. Eu orei, eu jejuei, eu busquei libertação com vários ministros. Nada funciona de forma duradoura. Os ataques sempre voltam. O Espírito Santo me direcionou a algo específico. Esperança, eu disse, precisamos fazer um jejum de Daniel por 21 dias, mas não será apenas de comida. Será um jejum total de negatividade, de dúvida, de medo. Durante esses 21 dias, você só vai permitir que saiam da sua boca palavras de fé e louvor. Esperança aceitou o desafio. Por 21 dias, ela jejuou de certos alimentos e completamente de palavras negativas. Toda vez que ela sentia medo, em vez de expressá-lo, ela declarava um versículo da Bíblia. Toda vez que ela via algo espiritualmente suspeito, em vez de focar nisso, ela começava a louvar a Deus. No 14º dia do jejum, algo poderoso aconteceu. Esperança me ligou chorando, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Irmã Kuhlman, ela me disse, algo se partiu. Sinto como se correntes invisíveis tivessem caído do meu corpo. A opressão foi embora completamente. Mas o mais lindo veio nos dias seguintes. Não só todos os ataques espirituais pararam, mas Esperança começou a ter visões e sonhos proféticos. Deus começou a usá-la para servir a outras mulheres que estavam passando por situações semelhantes. Proclamai um jejum, convocai uma assembleia, reúne os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Minha querida irmã, se você tem lutado com ataques espirituais constantes, se sente que já tentou de tudo e nada funciona de forma duradoura, pode ser que Deus esteja te chamando para um tempo de jejum dedicado. Mas me ouça bem, o jejum sem fé é apenas uma dieta. O jejum sem a orientação do Espírito Santo é apenas fome. Você precisa ter certeza de que Deus está te guiando a jejuar e precisa fazê-lo com expectativa de que Ele vai agir de forma sobrenatural. Agora quero te levar a algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre essas experiências. Entender que as vigilâncias espirituais muitas vezes aumentam logo antes de grandes avanços espirituais. É como o momento mais escuro antes do amanhecer. É como as contrações mais intensas logo antes do nascimento. Espiritualmente, muitas vezes passamos pela maior oposição pouco antes de entrarmos em nossa maior vitória. Conheci uma mulher chamada Vitória na Costa Rica. Por meses, ela vinha sofrendo ataques espirituais intensos. Corvos apareciam constantemente. Ela tinha pesadelos terríveis com cobras. A casa dela se enchia de ratos e morcegos voavam ao redor de sua propriedade toda noite. Ela estava tão desanimada que queria se mudar da cidade. Irmã Kuhlman, ela me disse, sinto que esses ataques vão acabar comigo. Eu não aguento mais. Mas o Espírito Santo me mostrou algo diferente. Vitória, eu disse, esses ataques não são aleatórios. O inimigo sabe que Deus está prestes a fazer algo grande em sua vida e está tentando desesperadamente impedir. Eu a aconselhei a, em vez de fugir da situação, se firmar e lutar a batalha espiritual. Não saia de onde você está, eu disse. Lute pelo seu território. Reivindique o que Deus tem para você neste lugar. Vitória seguiu o conselho. Em vez de fugir, ela intensificou sua vida de oração. Em vez de se deixar intimidar pelos ataques, ela os viu como uma confirmação de que estava no lugar certo, na hora certa. Em 3 meses, algo extraordinário aconteceu. Vitória recebeu uma herança inesperada que lhe permitiu comprar uma grande propriedade na sua cidade. Ela transformou essa propriedade em um centro de retiros espirituais que tem sido uma bênção para milhares de mulheres. Irmã Kuhlman, ela me escreveu depois. Agora eu entendo por que o inimigo lutou tanto para me tirar desta cidade. Ele sabia o que Deus tinha planejado para mim aqui. Você consegue ver, querida amiga? Às vezes, a intensidade dos ataques espirituais é diretamente proporcional à magnitude da bênção que Deus tem preparada para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Se você tem passado por uma longa noite espiritual, se tem sofrido ataques constantes, quero que saiba que o seu amanhecer está perto, sua vitória está ao alcance, sua libertação está prestes a acontecer, mas você precisa se manter firme. Você precisa continuar lutando a boa luta da fé. Você precisa continuar declarando a palavra de Deus sobre sua situação, não importa o que você veja com seus olhos. Neste momento, quero que você faça algo profético comigo. Quero que declare sobre sua vida: esta noite espiritual está chegando ao fim. Meu amanhecer está perto. O que o inimigo tentou roubar de minha vida será restaurado em dobro. O que ele tentou destruir será reconstruído mais forte do que antes. Eu declaro que meus melhores dias estão à frente, não no passado. Em nome de Jesus. Amém. Agora, quero te levar a uma compreensão ainda mais profunda sobre o propósito eterno por trás dessas experiências. Você vê, minha querida irmã, nada do que você viveu foi em vão. Cada ataque que você enfrentou, cada vigilância espiritual que você experimentou, cada momento de medo que você superou, tudo está sendo usado por Deus para te moldar na mulher que Ele precisa que você seja. No reino de Deus, nada é desperdiçado. Toda lágrima derramada se torna sabedoria. Cada batalha travada se torna autoridade espiritual. Cada vitória experimentada se torna um testemunho poderoso. Lembro-me de uma conversa profunda que tive com uma mulher chamada Helena, em El Salvador. Ela tinha passado por anos de ataques espirituais terríveis, mas finalmente tinha recebido uma libertação completa. Ela me perguntou: Irmã Kuhlman, se Deus tinha o poder para me livrar de todos esses ataques desde o começo, por que Ele permitiu que eu passasse por tanto sofrimento? Eu respondi com uma pergunta: Helena, o que você aprendeu sobre Deus durante esses anos de provação que você não teria aprendido de nenhuma outra forma? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu aprendi que a graça dele é suficiente para qualquer situação. Eu aprendi que o poder dele se aperfeiçoa em minha fraqueza. Eu aprendi que ele nunca me deixa, nem me abandona, nem nos momentos mais sombrios. Exatamente, eu respondi. Essas lições não podem ser aprendidas em uma sala de aula. Só podem ser aprendidas caminhando pelo fogo e descobrindo que Deus caminha com você. Hoje, Helena tem um ministério poderoso de cura interior. O testemunho dela tocou a vida de milhares de pessoas porque vem de uma experiência real, de um conhecimento íntimo do poder de Deus em meio à dificuldade. E nós sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, isto é, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Minha querida amiga, as experiências que você teve não foram para te destruir, foram para te desenvolver, não foram para te quebrar, foram para te fortalecer, não foram para te limitar, foram para te preparar para algo maior do que você jamais imaginou. Neste momento, quero que você veja sua vida da perspectiva do céu. Dessa perspectiva, cada provação teve um propósito. Cada ataque do inimigo resultou em maior glória para Deus. Cada momento de dor foi transformado em poder espiritual. Agora quero te guiar através do que eu chamo de proclamação de vitória total. Esta é uma declaração que anuncia não apenas a libertação dos ataques passados, mas a autoridade espiritual para o futuro. Eu proclamo, em nome de Jesus, que toda vigilância espiritual sobre a minha vida está quebrada. Eu proclamo que toda missão demoníaca contra mim está cancelada. Eu proclamo que caminho na autoridade que Cristo me deu para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Eu proclamo que minha casa é território do reino de Deus. Eu proclamo que minha família está coberta pelo sangue de Cristo. Eu proclamo que meu futuro está seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Eu proclamo que o que o inimigo roubou será restaurado. Eu proclamo que onde havia maldição, agora haverá bênção. Eu proclamo que onde havia ataque, agora haverá vitória. Eu sou mais que vencedora por meio daquele que me amou. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Esta é minha herança como filha do Altíssimo. No nome poderoso de Jesus. Amém. Minha querida irmã, essa proclamação não é apenas palavras. Quando você a diz com fé, ela se torna um decreto divino que deve ser cumprido no mundo natural. Mas lembre-se, a proclamação deve ser seguida por ação.
Você precisa caminhar na autoridade que proclamou. Você precisa viver como a vencedora que proclamou ser. Agora, enquanto nos aproximamos do final do nosso tempo juntas, quero te deixar com algo que pode te sustentar não só hoje, mas pelo resto da sua vida. A compreensão de que você é amada por Deus de forma incondicional, que você tem um propósito divino e que sua vida tem um significado eterno. Não importa quantos ataques você enfrentou, não importa quantas vezes você sentiu que ia desistir, não importa quantas noites você chorou se perguntando por que tinha que passar por tudo isso. Nada disso muda o fato de que você é preciosa aos olhos de Deus. Ele te conhecia antes de você ser formada no ventre. Ele tinha planos para você antes da criação do mundo. Ele esteve com você em cada batalha. Ele chorou com você em cada momento de dor. E Ele estará com você em cada vitória que está por vir. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Minha querida amiga, sua história não termina com os ataques que você enfrentou. Sua história está apenas começando. Os capítulos mais lindos, mais poderosos, mais impactantes da sua vida ainda serão escritos. Deus vai usar tudo o que você viveu para abençoar outras mulheres que estão passando pelo que você passou. Seu testemunho será luz na escuridão de outra pessoa. Sua vitória será esperança para alguém que está prestes a desistir. Neste momento, quero orar uma bênção especial sobre a sua vida. Pai Celestial, abençoa minha irmã que teve a coragem de ouvir esta mensagem até o fim. Derrama sobre ela uma unção renovada do Teu Espírito Santo. Confirma em seu coração que os ataques acabaram e que as vitórias estão começando. Dá-lhe olhos para ver as oportunidades de ministério que estão se abrindo diante dela. Dá-lhe um coração cheio de compaixão para servir a outros que estão precisando. Dá-lhe palavras ungidas para compartilhar seu testemunho e, acima de tudo, dá-lhe uma nova revelação de quão profundamente tu a amas. Que ela nunca duvide do seu valor, do seu propósito, do seu chamado. No precioso nome de Jesus. Amém. Antes de terminarmos, quero te deixar com um desafio espiritual que pode transformar não só sua vida, mas a vida de todos que te cercam. Nos próximos 7 dias, quero que você faça algo específico todas as manhãs. Assim que acordar, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa, quero que dedique 10 minutos à presença de Deus em completo silêncio. Não fale, não peça nada, não interceda por ninguém, simplesmente fique em silêncio na presença dele, permitindo que o amor dele te envolva, permitindo que a paz dele encha seu coração, permitindo que a glória dele te transforme. Este exercício simples, mas poderoso, vai criar uma conexão íntima com o Espírito Santo que vai mudar tudo em sua vida. Vai fortalecer seu discernimento espiritual, aumentar sua autoridade espiritual e encher seu coração com uma paz que supera todo entendimento. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Minha querida irmã, se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo agindo enquanto ouvia, não permita que termine aqui. Inscreva-se neste canal para receber mais ensinamentos que podem continuar a fortalecer sua fé. Compartilhe esta mensagem com outras mulheres que você sabe que precisam ouvir esta palavra. Muitas vezes, Deus usa nosso testemunho e nosso compartilhamento para alcançar exatamente a pessoa que mais precisa. E me diga nos comentários como esta mensagem te tocou. Você reconheceu alguns desses sinais em sua vida? Sentiu o chamado do Espírito Santo para um tempo de oração mais profundo? Seu testemunho pode ser a confirmação que outra irmã precisa para dar o passo de fé que Deus está pedindo a ela. Lembre-se, você não está sozinha nesta jornada. Há milhares de mulheres ao redor do mundo que estão trilhando o mesmo caminho de fé, que estão enfrentando lutas semelhantes, que estão experimentando vitórias como a sua. Nós somos parte de um exército espiritual, um exército de mulheres que decidiram não se render aos ataques do inimigo, que decidiram caminhar na autoridade que Cristo nos deu, que decidiram ser instrumentos de libertação e bênção neste mundo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com você sempre, minha querida irmã. Que você caminhe em vitória, que viva em autoridade e que seja usada poderosamente para expandir o reino dos céus na terra. Até que nos encontremos novamente na presença dele.
Que a paz dele proteja seu coração e que o poder dele te fortaleça a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.